Se você tem entre 45 e 55 anos, foi para a escola nos anos 70, você aprendeu que a Guerra do Paraguai era motivo de orgulho, que o Duque de Caxias foi um grande patriota, que os voluntários da pátria foram heróis e que Solano Lopes era um ditador sanguinário. Mas aí quando você chegou na faculdade, nos anos 80, você descobriu que a Guerra do Paraguai era uma grande vergonha para o Brasil, que o Duque de Caxias era um assassino sanguinário, que os voluntários da pátria tinham promovido um genocídio no Paraguai e que Solano Lopes era um iluminista que pretendia o progresso do Paraguai e da América do Sul. Qual das duas é a verdade? A Guerra do Paraguai é um dos melhores exemplos de como a história do Brasil e a história em geral foram mudadas e deturpadas em função de interesses de uma certa parte da academia que tem uma visão marxista da história do mundo e aqui aplicou-se nesse caso. Vou contar aqui para vocês a história então da Guerra do Paraguai. O Paraguai se tornou um país independente em 1811. Foi governado por um primeiro ditador e a partir de 1840 por Carlos Lopes, pai de Solano Lopes. Em 1853, Solano Lopes já aprontava muito no Paraguai. Era um filho mais velho, era o típico playboy, causava muitos problemas. Então o pai decide mandá-lo para a Europa para que ele possa ganhar um pouco de cultura e lá ele conhece uma cortesã irlandesa que tinha fugido da fome na Irlanda e que trabalhava em Paris e se apaixona perdidamente por essa mulher e decide voltar para Assunção com ela em 1855. Elisa Lins vai ser mãe de seus 7 filhos. Embora eles nunca tenham casado, ele exigia que toda a corte paraguaia e todas as pessoas a tratassem como primeira-dama. E essa mulher era também megalomaníaca. Teve papel importante no estímulo a Solano Lopes se tornar esse ditador ensandecido e com sonhos de construir o Império do Paraguai. Ela sobrevive no final da guerra e, claro, é expulsa pela população e leva com ela as joias que havia saqueado no país. Em 1862, seu pai morre e ele assume o poder. E ele, então, contrata engenheiros ingleses para virem construir fábricas, estradas de ferro, porque ele pretendia tornar o Paraguai uma grande potência. O Paraguai já pertencia praticamente todo ao pai dele e continua pertencendo a ele, o chefe da família Lopes. O Paraguai era um país completamente isolado, ninguém sabia o que acontecia lá, a população vivia praticamente como servos, embora não na miséria, mas como servos trabalhando para a família Lopes. Agora aqui uma parte para contar do Uruguai. O Uruguai, ali aquela região que torna-se Uruguai, em 1828 conseguiu sua independência. Antes disso, tinham havido diversas guerras. Numa época, a Argentina possuiu aquela região, o Brasil possuiu também essa região, a famosa Guerra da Cisplatina. Mas a partir de 1828, o Uruguai é um país independente. Mas ao longo dos anos, aconteceram diversas guerras dentro do Uruguai entre os dois partidos principais, os brancos e os colorados. Em 1863, começou outra guerra. Primeiro, os argentinos foram apoiar um dos partidos, a guerra continua, Solano Lopes decide oferecer a sua contribuição para resolver o problema. Mas a sugestão não é aceita, ninguém dá muita resposta para ele e ele fica então indignado. Em 1864, o Brasil intervém na Guerra do Uruguai e dá poder aos colorados. Solano Lopes então decide que ele tem que vingar os uruguaios, sem que ninguém tivesse pedido, e mais ou menos em novembro, um barco brasileiro que vinha passando por Assunção é atacado e confiscado pelo governo de Solano Lopes. E no Natal, aproximadamente no Natal, um exército de quase 8.000 homens do Paraguai invade o Brasil pelo Mato Grosso. Rapidamente toma um forte e vai em direção à cidade de Corumbá. O Brasil tinha 850 soldados para cuidar de todo o centro-oeste brasileiro. O exército inteiro do Brasil tinha mais ou menos 11.000 homens. O exército do Paraguai, 70.000 homens. Era o exército mais organizado da América do Sul. O comandante de Corumbá decide evacuar a cidade e todo mundo foge num barco que vai subindo o rio Paraguai. Esse barco é perseguido pelos paraguaios, porque estava muito pesado, e os paraguaios matam todos os brasileiros que estavam nesse barco e não conseguiram escapar antes. Ele não tem muito mais o que fazer e o exército acaba se retirando. O exército brasileiro era muito mal estruturado na época. Na verdade, trabalhar no exército era praticamente um castigo. Só mesmo homens que não tinham nada que aceitavam estar no exército. Tendo em vista a invasão paraguaia, Duque de Caxias decide reinventar o exército brasileiro. Até por isso que ele virou o patrono do exército.
eles melhoram os salários, melhoram um pouco as condições para que os soldados trabalhem, é lançada uma campanha de alistamento e milhares de brasileiros aderem à convocação. Esses homens ficaram conhecidos como voluntários da pátria. Aqui em São Paulo, inclusive, tem uma rua importante em Santana. Quando você ouvir falar de voluntários da pátria, são esses que foram lutar na Guerra do Paraguai. Um primeiro destacamento de 2.000 homens segue para a região do Pantanal para tentar defender o país. As condições eram muito ruins, inclusive muitos soldados morriam de doenças as mais variadas. Em 1865, Solano Lopes decide que ele tem que invadir o Brasil pelo Rio Grande do Sul, mas para isso ele tem que passar pela Argentina. Ele pede autorização aos argentinos para entrar com seu exército pela Argentina e subir para o Rio Grande do Sul. Os argentinos, naturalmente, não dão essa permissão, mas Solano Lopes, achando que seu exército era imbatível, invade a Argentina. Quando eles passam por Corrientes, saqueiam a população, roubam tudo que podem, claro, cometem outras violências, que faz com que a Argentina, que vivia uma radical divisão, se una e também declare guerra ao Paraguai, junto com o Uruguai. É quando surge então a Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina, contra o Paraguai. Como você vê, Solano Lopes não era exatamente um homem muito inteligente. A população inteira do Paraguai nessa época era por volta de 500 mil habitantes. Só o Brasil tinha 10 milhões, mais a Argentina e o Uruguai. Mais para o final de 1965, acontece a Batalha do Riachuelo. Foi uma das batalhas mais importantes dessa guerra, onde os aliados infligem uma grande derrota ao exército paraguaio. Para você ter uma ideia, no final de 1865 já tinham morrido mais de 50 mil paraguaios. Portanto, aquele exército regular que Solano Lopes tinha no começo da guerra estava praticamente destruído. 50 mil mortos e os outros 20 mil estavam feridos. Ao invés de desistir da guerra e tentar achar uma saída diplomática, ele manda retirar todos os soldados que estão nos hospitais com capacidade de andar e convoca os agricultores para pegar o exército. Como o Paraguai não tinha saída para o mar e a Argentina, Uruguai e Brasil estavam com ele, ele não tinha mais como receber novos armamentos da Europa, que tinham que vir pelo Rio da Prata. Desta forma, ele não tem novos armamentos. Esses novos convocados, que além de não serem soldados profissionais, tinham, portanto, mau equipamento e tornam-se vítimas, claro, nas batalhas que vão seguir acontecendo. A Bacia do Prata é constituída pelas águas dos rios Paraguai, do gigante Rio Paraná, que vem do Brasil, e do Rio Uruguai. O grande problema de Solano Lopes nesse momento é que os navios brasileiros comandados pelo almirante Barroso bloqueiam sua saída para o mar, o que causará a morte econômica do Paraguai. Depois de convocar os agricultores e causar queda na produção de alimentos, Solano Lopes decide convocar qualquer pessoa que tenha mais de 14 anos para o exército. Isso faz com que diversos jovens e até crianças tenham sido mortas pelo exército brasileiro. Mas não porque o exército brasileiro promovia um genocídio, mas porque, infelizmente, elas estavam no campo de batalha no exército paraguaio. Em 1866, o presidente da Argentina, Bartolomeu Mitre, chama Solano Lopes a Buenos Aires para uma conversa e propõe a ele um acordo de paz para que a guerra pare de uma maneira, novamente, diplomática, preservando o Paraguai. Solano Lopes não aceita a proposta e decide seguir na guerra. Serão mais 4 anos de carnificina desnecessária, com a população do Paraguai sendo dizimada. Como ele convocou os agricultores para o exército, faltam mãos para trabalhar a terra. Em 1867, a situação no Paraguai chega a praticamente o caos. Não há alimento suficiente, as pessoas passam fome. Inclusive, vários soldados que escreveram sobre a Guerra do Paraguai contam que, a partir de 1868, mulheres e crianças famélicos se aproximam dos soldados brasileiros pedindo qualquer tipo de comida. Solano Lopes, então, tem que sair de Assunção e, nos próximos 2 anos, a guerra vai ser uma guerra quase de guerrilha, com Solano Lopes liderando um exército maltrapilho, andando pelas matas do Paraguai, seguido por um pequeno exército e por parte da população. Cabe falar também do perfil psicopata de Solano Lopes, que matou diversas pessoas, conhecidos, qualquer pessoa que ele suspeitasse que pudesse pensar contra ele era sumariamente executada. Praticamente como um daqueles imperadores romanos, Nero, Calígula. Matou inclusive seu irmão, matou os 2 maridos de suas irmãs, que inclusive são um episódio à parte. Como ele suspeitava das irmãs, elas foram transportadas numa gaiola durante esses 2 anos em que ele esteve fugindo do exército brasileiro.
E todos os dias ele tirava as irmãs da gaiola para que cada uma recebesse uma chibatada e elas eram novamente colocadas na gaiola. O que mostra o caráter completamente perturbado desse homem. É a onipotência, a arrogância e o desprezo pela vida das pessoas que estão subordinadas a eles. Eu acho que nesse sentido Solano Lopes é igual a Stalin, que é igual a Hitler. Em 1870, na região de Cerro Corá, uma rua também importante aqui em São Paulo, com não mais do que 500 soldados maltrapilhos, o exército brasileiro cerca o acampamento e Solano Lopes é morto. Não há números exatos, aqui a gente fica na dificuldade das versões que existem, mas tranquilamente, pelo menos 40% dos homens paraguaios morreram nessa guerra. Alguns historiadores falam em 90%, acho que é exagerado, outros falam em 60%, mas com certeza pelo menos 40% morreram na guerra, tanto que o Paraguai ficou conhecido depois da guerra como o país das mulheres, porque havia muito mais mulheres do que homens no Paraguai. Enfim, um ditador absolutamente ensandecido, dirigindo um país com mão de ferro, matando e executando pessoas da sua própria família, tentando uma guerra completamente irracional e que levou destruição ao seu país. O Paraguai, até hoje, não se recuperou dessa estupidez cometida por Solano Lopes. Bom, vamos aqui às dicas culturais. No cinema, tem um longa-metragem de ficção, um filme gaúcho, Neto Perde Sua Alma, estrelado pelo excelente Werner Schunemann e dirigido pelo Beto Souza e Tabajara Ruas. É um bom filme que conta a história de uma maneira pessoal desse personagem, mas faz um bom painel da guerra. E tem um documentário do sempre polêmico Silvio Bach, Guerra do Brasil, que relata, do ponto de vista de várias pessoas, como foi essa guerra. É uma produção muito caprichada do Silvio Bach. E alguns livros mais recentes que tentam mostrar como realmente foram as coisas. Nessa linha, A Guerra do Paraguai, do Luiz Otávio de Lima, me parece o melhor livro, um livro muito equilibrado, com muita informação real que ele levantou, e ele ainda faz um painel no final da bibliografia. Um outro que eu também acho interessante é A Guerra é Nossa, de Alfredo da Mota Menezes. Mostra a verdade da guerra e como tudo começou pela megalomania de Solano Lopes. É isso aí. Guerra do Paraguai, mais um evento da história do Brasil importante para se conhecer melhor.